mais um momento na vida de Jesus, e a Bíblia fala de uma família na aldeia de Betânia. Betânia era uma aldeiazinha distante de Jerusalém, a cerca de 3 quilômetros, quase que 3 quilômetros ali a sua distância de Jerusalém. Jesus, como a gente sabe, como a gente vê nos evangelhos, Jesus tinha um ministério itinerante. Ele andava e ele pregava pelas regiões ali da Palestina daquela sua época, saindo de um lugar para o outro. E porque assim o era, especialmente para uma realidade daquela época de locomoção precária, Jesus precisava do auxílio daqueles que lhes hospedassem. E Jesus, como um mestre, assim ele era visto, um rabi, um mestre, e Jesus estava sempre com seus discípulos. Muito provavelmente, Marta e Maria eram uma família que rotineiramente tinha Jesus na sua casa. Você vai ver alguns relatos da vida de Marta e Maria no seu convívio com o Mestre. Por exemplo, o capítulo 11 do Evangelho de João já antecipa aquilo que seria relatado só lá no capítulo seguinte, aquele evento em que Maria se prostra e chora aos pés de Jesus e unge ao Senhor Jesus com um bálsamo precioso, enxuga os seus pés com seus cabelos, em um ato de absoluta devoção e entrega. Os evangelhos também relatam, por exemplo, um momento em que o Senhor Jesus vai à casa dessas irmãs queridas, Marta e Maria, e aquele relato famoso que a gente encontra aquela Maria, aquela senhora atarefada, correndo atrás de todos os preparativos, enfim, para dar a Jesus e os seus discípulos uma boa recepção, e daqui a pouco ela fica chateada, porque Maria está ali, arrebatada diante de Jesus. Então Marta chega para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor não a repreende? Eu aqui atarefada, atordoada. Jesus então diz para Marta: Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. É como quem diz assim: sossega a tua alma, é muito melhor estar aqui aos meus pés, ouvindo as minhas palavras. Enfim, a Bíblia, o capítulo 11 do Evangelho de João diz que essa família era uma família amada de Jesus. Muito provavelmente essa família, então, do convívio de Jesus. Jesus amava esses irmãos, Marta, Maria e esse irmão, o único homem dessa casa, chamado Lázaro. Acontece que Lázaro padece de uma enfermidade, ele é acometido de uma enfermidade grave, ao ponto de que essas irmãs, então, mandam mensageiros a informarem a Jesus que Lázaro estava enfermo, dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E então Jesus, ainda ali, decide se demorar um pouco antes de começar a sua viagem rumo ou ao encontro dessa família. Esse é o contexto que a gente encontra aqui, e essa é a situação que Jesus está envolto. Quando Jesus chega à casa, ou vai se achegando a Betânia, essa aldeia de Betânia, ele já é informado que Lázaro já estava morto há cerca de 4 dias, e, portanto, o quadro é um quadro desalentador e um quadro de desespero para uma família que havia acabado de perder um irmão querido, um ente querido, alguém que eles tanto amavam. E é preciso que você traga à sua memória, especialmente aqueles que já padeceram a experiência e a dor do luto, para que você entenda bem a angústia do coração dessas duas irmãs aqui. Nós aqui da igreja, e eu e o pastor Edilton, talvez particularmente pela nossa função, pelo exercício do ministério pastoral, a gente convive muito com a dor da perda de outras pessoas. E a Casa do Luto, eu tenho dito que a Casa do Luto tem sido, já faz parte do meu itinerário, e vira e mexe, alguém acena
e me convida a adentrar a casa do luto. E a casa do luto é um lugar de muita dor. A casa do luto é o lugar onde a gente chora aquele que se foi. E é muito doído a gente perder alguém que a gente ama. Eu acho que não há dor maior no mundo. A fria, a direta, a cruel cessação da vida. Você estar diante de alguém e ter tantas memórias de doces abraços, do cheiro, da voz, do tato, do toque, e pensar, nunca mais eu verei. Quanto mais perto e quanto mais nós amamos, maior é a dor da perda. Maior é a dor da perda. Assim eram suas irmãs. Elas haviam perdido o seu irmão querido, Lázaro. E aí então Jesus se apresenta. E os atos de Jesus nos ensinam muitas coisas aqui. E eu quero partilhar então com vocês algumas lições preciosas que eu aprendi através desse relato aqui. A primeira lição que eu quero partilhar com vocês é que Jesus é soberano e opera segundo os propósitos de Deus. Acho que todo mundo aqui já ouviu aquele ditado popular de que Deus escreve certo, vocês lembram? Por linhas tortas. É meia verdade. É fato que Deus escreve certo. Mas as linhas divinas são perfeitas. O meu olhar é míope. Ele tem muita dificuldade de enxergar e entender a perfeição da escrita divina, dos propósitos divinos. E a primeira coisa que é importante que eu e você entendamos é que tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Jesus faz, Ele o faz soberanamente, porque Ele opera segundo propósitos de Deus. É o que a gente encontra, por exemplo, logo no versículo 4, quando as irmãs, os mensageiros chegam a Jesus, dizendo a Jesus que Lázaro havia morrido, ou que Lázaro estava enfermo. Então, o versículo 4 diz que esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. É interessante a gente pensar que nós precisamos aprender que Jesus é soberano nos seus atos, nas suas respostas. E preste bem atenção, as ações de Jesus, elas não são determinadas por aquilo que a gente acha que pode ser ou deveria ser o melhor. Mas Jesus é soberano e as suas ações são sempre determinadas pelos propósitos divinos e eternos. E, gente, nós falamos aqui, na semana passada, da vida do cego que fora curado. E às vezes é tão difícil, eu falei acerca de propósitos, né? É tão difícil a gente enxergar determinados propósitos nas nossas vidas. Sim, é. E especialmente quando a gente lida com a dor do outro, eu não tenho determinadas respostas. Eu estava dizendo aqui para vocês acerca do luto. Eu me lembro que uma das primeiras cenas de morte é muito curioso. Até eu ir para o seminário, o convívio com a morte que eu tive, na sua maioria foram pessoas de alguma forma distantes de mim. À medida que a vida vai passando, a gente vai tendo um contato mais próximo da morte, e ela vai nos assustando cada vez mais. Eu estava, acho que no meu primeiro ano de seminário, isso eu tinha 18 anos de idade, isso era ano de 1996, eu estava estudando em Campinas, e tinha uma família muito querida minha, família essa que me ajudou muito no começo da minha vida cristã,
E como o seminário era perto do sul de Minas, Campinas, o estado de Campinas, a cidade de Campinas, muito perto ali do sul de Minas, eu tinha um conhecido que morreu num acidente de carro. Ele morava lá no sul de Minas, e esse carro virou enfim, porque especialmente naquela época, pouco se usava cinto, e ele estava no banco de trás, o vidro saiu, e ele foi lançado para fora do carro, as costelas quebraram e o perfuraram, e ele veio a óbito. E eu muito amigo da família, não pensei duas vezes, e peguei um ônibus e fui para... Acho que o nome da cidade é São Gonçalo, não sei se é do Abaeté ou é do Sapucaí. Sapucaí, porque é uma cidade, porque são 2 São Gonçalos que tem em Minas Gerais. São Gonçalo do Sapucaí. Quando eu cheguei na cidade muito pequena, eu falei, eu queria ir para o velório do Sani, era o nome desse rapaz. É um homem casado, um filhinho de 3 anos de idade. O motorista do táxi me pegou, me levou, e eu me lembro direitinho, quando eu boto o pé na igreja, e eu vejo a igreja de trás para frente, um caixão no meio da igreja. E a esposa jovem, sentada ao lado. E o que eu digo? O que eu vou falar para esse pai? Que propósito é esse, Deus? Eu não sei te dizer. Aquela minha caminhada no meio da igreja até a família, pareceu aquelas caminhadas de filme, assim, eternas. Quando eu cheguei, o pai desse meu amigo, seu Samuel, levantou os olhos, ficou surpreso de ter me visto ali. Ele me abraçou e ele falou assim, Adriano, dói demais. Nunca tenha filhos, dói demais. O culto começou, todas as canções, os cânticos que a gente cantava ali, o Sani tinha uma voz belíssima, e tudo que se cantava ali eu conseguia ouvir a voz dele. Após o culto, quando os irmãos vão ali fechar o caixão, aquela esposa jovem, acho que menos de 30 anos à época, com aquele menininho de 2, 3 anos de idade, ela começou, ela gritava e ela dizia, não, Sani, e o nosso filho? E o nosso filho? Você não pode partir. E o nosso filho? Cada vez que ela lançava essa voz, ela entrava e dilacerava o meu coração. E a minha pergunta sempre se voltava para os céus, dizendo, Senhor, eu não sou capaz de entender uma situação como essa. Mas a despeito da minha pequenez, a Bíblia diz que, a Bíblia nos demonstra que Jesus, que é Deus, é soberano, e Ele age conforme propósitos eternos. A Bíblia nos mostra que Jesus também age soberanamente e todos os propósitos, todos os atos de Jesus visam a glória de Deus. Foi isso que Jesus falou. Foi isso que Jesus falou com relação ao cego. Quem pecou? Não, nenhum, nem o pai, nem ele. Mas para que a glória de Deus fosse manifesta. E é o que Jesus diz aqui também no versículo 4. Tudo aquilo que Jesus faz para refletir a glória de Deus. Sabe o que você é refletir a glória de Deus em tudo? É você reafirmar a grandeza de Deus, é você reafirmar a soberania de Deus, é você reafirmar a beleza da santidade de Deus. Tudo aquilo que Cristo fazia tinha sempre o propósito de manifestar a glória de Deus, e assim deve ser a sua vida, assim como deve ser a minha vida também. Tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que, todos os atos
que eu fizer, que saírem de mim, precisam, de alguma forma, refletir para essa bondade, santidade, para essa grandeza de Deus. Tudo aquilo que Jesus dizia, e o Evangelho de João é muito categórico, porque Jesus diz muitas vezes, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Jesus é soberano, e todos os seus atos visam a glória de Deus. E, portanto, irmãos, nas lutas da nossa vida, a gente precisa se lembrar que Jesus não está condicionado por aquilo que a gente imagina ser o melhor. Porque Ele sempre decide o que é o melhor nos seus propósitos eternos, ainda que eu não entenda dessa forma. E esse é um desafio de fé para nós. Mas há uma segunda lição muito preciosa aqui. Jesus é soberano e não está limitado por nossas contingências. O que eu chamo de contingências aqui? Contingente é aquilo que depende de uma causa. É aquilo que é incerto, podendo ou não acontecer. Para Marta e Maria, presta bem atenção. Como é interessante, e a fala desses personagens, de alguma forma refletem, em maior ou menor grau, as nossas ações, os nossos atos e a nossa relação com Deus. Marta e Maria, quando Jesus chega, porque diz a Bíblia, e ele soberanamente sabia, Jesus decide demorar ali ainda 2 dias antes de seguir o seu caminho rumo a Betânia. Quando então Jesus vai chegando a Betânia, Marta tem essa informação, ela corre ao encontro de Jesus, ainda fora da aldeia. E quando ela chega a Jesus, ela diz assim para Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Em outras palavras, sabe o que Maria está dizendo? O que Marta está dizendo? Está dizendo, Senhor, não é mais possível. Porque a cura do meu irmão estava condicionada a 4 dias antes, 4 dias atrás. Ele poderia curá-lo, e eles criam nisso, e ela inclusive manda, e ela pede que chamem a Jesus. Mas a contrapartida é que há um porém. Senhor, se essa condicional, que na nossa cabeça é um empecilho ou um dificultador, não é condicional para Deus. Quantas são as situações da vida que a gente... É muito curioso, porque a gente está sempre oscilando entre o crer e o não crer. Há algum tempo atrás eu assisti um vídeo de um sociólogo cristão, K.A. Smith, e tem um vídeo no YouTube, você pode procurar esse vídeo, ele é muito bom, chamado Como Não Ser Secular. Mas, enfim, dentre todo o conteúdo daquele vídeo, o K.A. Smith ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim que no coração de todo crente a dúvida bate, e no coração de todo descrente a fé está batendo a porta também. Aquele que não crê está lutando para continuar não crendo, e aquele que crê está lutando para continuar a crer. E nós que cremos somos tomados por alguns momentos que a gente diz assim, se, ou, não dá mais. Marta, irmãos, ela cria, de alguma forma, mas com algumas condicionais. Logo depois que ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Logo em seguida, Marta diz para o Senhor assim, mas eu também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele concederá. Aí Jesus diz para ela, teu irmão há de ressurgir. Então ela começa com fé, ela diz assim, olha, eu sei, quer dizer, ela começa sem crer. O Senhor demorou. Depois ela crê, ela diz, tudo que o Senhor pedir, o Senhor atenderá. Daqui a pouco, Jesus diz, seu irmão há de ressurgir. Ela diz, eu sei, lá no último dia, na ressurreição. Agora não é possível.
Jesus então diz para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você está falando de uma ressurreição lá no porvir. A ressurreição está aqui diante de você. O poder sobre a morte está diante de você. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor. Respondeu ela: Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. Em 5 segundos, Marta crê e descrê umas 5 vezes. Eu creio, eu não creio, eu creio, eu não creio. Acho que as nossas vidas são assim também, não são? A gente vem para a igreja, a gente canta que Deus é poderoso, que tudo pode, que a gente crê, que há um Cristo, que há um Deus. E aí chega segunda-feira, chega a conta, a carruagem vira abóbora de novo. A gente volta à realidade, a luta, as dores, o trabalho, as angústias. E aí fica mais difícil da gente crer. Pense numa quantidade de situações em que a nossa fé e a nossa confiança em Deus é abalada por causa de determinadas situações. Pense aí. Senhor, se fosse um pouco antes. Senhor, se essa pessoa tivesse um coração menos duro. Senhor, se essa enfermidade não fosse tão grave. Senhor, se o meu emprego fosse melhor. Senhor, se as minhas dívidas não fossem tantas e tão altas. Senhor, há tantos poréns. E aí Jesus ainda olha para nós e diz: eu sou a ressurreição e a vida. O Cristo que estava diante de Marta e Maria é Deus. E é o mesmo Deus que mandou com que um idoso contasse as estrelas dos céus, prometendo-lhe descendência numerosa. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo passar a pé enxuto. É o mesmo Deus que fecha a boca de leão, que desbarata exércitos numerosos. É o mesmo Deus que mandou fogo do céu, que livrou da fornalha ardente, que tirou a água da rocha. Qual é o seu porém? Qual é o seu empecilho? Qual é a limitação? É a morte? É a mais dolorosa de todas as fatalidades que a vida pode nos apresentar? Jesus está dizendo assim para a gente: nem a morte é condicional, forte o suficiente que eu não possa revertê-la, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem é que pode? A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é o empecilho? Qual é a condicional que Ele não pode reverter? Qual é a situação que Ele não pode transformar? O apóstolo Paulo diz para a morte: onde está a sua vitória, morte? Onde está o seu aguilhão? A ferroada e o veneno da morte não mais são capazes contra o antídoto da vida, Cristo Jesus, a ressurreição e a vida. Então se lembra de uma coisa: Jesus não é limitado pelas nossas contingências, nem limitado pelas nossas exigências, vontades. Nem sempre a gente recebe aquilo que quer. Mas Ele age soberanamente, sem limitações. Terceira lição importante para a gente: Jesus é misericordioso
e se compadece das nossas dores. Algo que me chama muito a atenção aqui no texto, nesse encontro de Marta e Maria com Jesus, esse encontro revela dois aspectos marcantes na pessoa de Jesus. E eis aqui um mistério. Um homem só carregava em si duas naturezas. Jesus era totalmente homem e Jesus era totalmente Deus. Esse é um grande mistério. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem. E ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. Jesus, o Filho de Deus encarnado, carrega em si essa misteriosa harmonia de Deus que é homem e homem que é Deus. Jesus, que é Deus, ele é revelado a nós através dos seus atos poderosos. Ele que é Senhor sobre todas as coisas. Ele que é Criador, e quando Ele ordena, a força do mar se acalma, os ventos se calam. Jesus que reverte o irreversível, que possibilita o impossível. Jesus que é onisciente e para quem não há mistérios. O Cristo que sonda os nossos corações e revela os segredos mais profundos da nossa alma, tanto quanto conhece os segredos mais profundos do universo. Ele é Deus. E é por isso que Ele toca o cego e o cego vê. E é por isso que Ele toca o leproso e o leproso é curado da sua enfermidade. É por isso que Ele chama o morto do seu túmulo. E o morto ressuscita, porque Ele é Deus. Porque Ele dá a vida. Porque Ele é o dono e o autor da vida. Mas Jesus também é homem. Homem. Homem que sentiu as dores que nós sentimos. Que padeceu os problemas que nós padecemos. Homem que pisou esse chão e essa terra. Que se fez gente, como a gente é. O Tim Keller, comentando essa dupla natureza de Jesus, ele diz algo tão belo, ele diz assim: Ele é o leão e Ele é o cordeiro. E apesar de afirmar a sua própria divindade, ele nunca o faz de forma pomposa. Nunca a gente vê Jesus apoiando-se em sua própria dignidade. Apesar de ser totalmente acessível aos mais fracos e feridos, Ele é totalmente sem medo diante do ímpio e do poderoso. Ele tem a mansidão sem fraqueza, força sem dureza, humildade sem o mínimo sinal de falta de confiança, poder, mas com sensibilidade. Ele é Deus e Ele é homem. O Estênio Márcios, eu vira e mexe, eu falo de uma música do Estênio Márcios aqui, porque o Estênio Márcios ele tem um gênio imaginativo assim, maravilhoso. E ele escreveu uma música lembrando da visita de Jesus, né, as hospedagens de Jesus, ali provavelmente na casa de Marta e Maria, e essa música se chama Alguém Como Eu. E ele diz assim na música: Entra, mestre, descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela para a rua. E aí ele continua e o refrão da música diz assim, é quando ele imagina Jesus dormindo. E quando Jesus dorme? Ele sonha como Deus ou ele sonha como homem? Aí ele diz assim, deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus. Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz,
ou sonhas com a cruz? Eu não sei, mas ele era homem e ele era Deus. E é essa faceta de Jesus que se evidencia quando Jesus se encontra com Maria. Perceba uma coisa, quando você lê o texto novamente, eu espero que você faça isso durante essa semana. Quando ele se encontra com Marta, o time que ela diz uma coisa interessante. Ele aplica em Marta o ministério da verdade. Marta diz assim: Senhor, se chegasse mais cedo não teria acontecido. Jesus é direto dizendo para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe quando uma pessoa está desesperada e às vezes você tem que dar aquela chacoalhada assim? Ei, pá, pá, né? Preste atenção, acorda. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Daqui a pouco Maria chega a Jesus. E Maria diz exatamente a mesma coisa: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus comoveu-se. E não diz nada a ela. Então somente pergunta onde ele foi sepultado. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Versículo 33. E então no versículo 35, para mim, é um dos mais belos versículos da Bíblia. 2 palavras: Jesus chorou. Sim, ele sabia que Lázaro ressuscitaria. Ele tinha o poder para isso. Mas ainda assim ele chorou. Jesus olhou para a dor daquela família. Ele sentiu a dor daqueles amigos. Ele compadeceu-se do desespero daquelas irmãs. Ele condoeu-se com as angústias daqueles amigos. Gente, presta bem atenção numa coisa. Você entende o que isso quer dizer? Você entende a profundidade desse pequenino versículo? Jesus chorou. Esse versículo aqui está dizendo para mim e para você que nós não choramos sozinhos as nossas dores, que você não está sozinho nas suas angústias, que você tem um Deus que, muito embora seja grande, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Ele é Deus compassivo, misericordioso, Ele é Deus Emanuel, que se fez gente como você é gente, para chegar perto da gente, para viver na pele da gente, para padecer as dores da gente e para morrer a morte da gente. Você tem a consciência da beleza do que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que você, nas suas angústias mais doídas e secretas, não está sozinho e nunca estará. Porque Ele chora por nós. Isso é graça, isso é misericórdia, porque Ele é Deus e também sabe o que é ser gente. Quantas e quantas e quantas não são as vezes que eu e você, eu tenho isso. Não foram, não serão poucas as vezes que eu tenho uma sensação de que eu estou sozinho. Quantas não foram as minhas orações, como as orações do salmista, que diz: até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Dê nome à sua dor. Encontre a razão do seu sofrimento. Identifique o motivo das suas lágrimas. Pensa na sua vida. Ela é financeira. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde recostar a cabeça. É solidão. A Bíblia diz que nosso Cristo foi abandonado por todos aqueles que estavam junto dele.
É decepção, ele foi traído com um beijo por um dos seus discípulos. Você sofre e você padece por causa da injustiça de alguém. Ele foi o homem mais justo do mundo e recebeu a condenação mais injusta que alguém neste mundo poderia ter recebido. Você foi ofendido, ele recebeu uma cruz de espinhos, sinal de escárnio. Cuspiram no seu rosto, rasgaram as suas vestes. Você se sente incompreendido? Na cruz do Calvário ele orou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Você sofre pela morte de alguém que ama? O Deus que habita o trono dos céus e da terra assistiu à morte cruel do seu próprio filho. Dê nome à sua dor. Não importa qual seja, Ele sabe o que você sente. Sabe por quê? Porque Ele é varão de dores. Ele sabe exatamente a sua dor. O texto de Hebreus diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus se compadece de nós, irmãos. Sim, Ele se compadece de nós. Sim, Ele se compadece das nossas dores. Ele ouve as suas orações. Eu queria encerrar chamando a sua atenção para um fato bem curioso. Lá no versículo 33, no versículo 38, todas as traduções que eu procurei em português, NVI, Revista Atualizada, Nova Linguagem, a linguagem de hoje, todas elas aplicam o mesmo sentido para essa tradução, dizendo: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Eu estava lendo um comentário bíblico do Ramsey Michaels, e ele dizia o seguinte: a palavra que a boa parte das traduções colocam como Jesus, essa consternação de Jesus, a melhor tradução para ela é que Jesus sentiu-se irado e indignado. Mas como assim? Por que Jesus se sentiu irado? O que irou a Jesus? Essa é a pergunta que muita gente se faz. E por isso, acho que talvez, por uma interpretação a mais adequada na cabeça de alguns, é que ele comoveu-se com a dor. Mas o relato é de que há uma indignação, há algo que chacoalha Jesus por dentro, e há algo muito mais próximo de indignação, de raiva até. Sabe por quê? O versículo 38 deixa isso mais claro. Porque no versículo 38 diz que ele, agitando-se novamente em si, ele encaminhou para o túmulo. Sabe o que revolta a Cristo? Revolta a Cristo a morte. Gente, presta atenção. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós fomos criados para viver em um jardim. E todos nós aqui temos uma distante, mas inapagável memória daquele jardim que um dia que a gente deveria viver. Mas o pecado adentrou esse mundo e ele trouxe consigo toda sorte de devastação. E ele traz a morte, e ele traz a dor, e ele traz a maldade. E quando Jesus olha para aquelas mulheres, e a dor daquelas mulheres, a angústia, a ira, a raiva de Jesus é para com a morte. Eu me lembro de uma vez, eu ouvi uma pregação de um pastor de uma igreja em Miami, Chan Kilgore, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele estava na sala dele, e nesse dia o noticiário foi a época que teve devastação da natureza no Haiti, terremoto, uma série de coisas, foi uma devastação terrivelmente grande, e a filhinha dele, de repente ele pega e a filhinha dele está olhando para
tudo aquilo, aquela morte, aquela dor, aquele desespero. E ela diz assim: papai, por que isso, papai? E o pai diz para ela assim: minha filha, é por causa do pecado. Quando eu estou dizendo por causa do pecado, eu não estou falando de nada retributivo, eu estou dizendo que o pecado desorganizou o mundo, nos arrancou do jardim, nos colocou em um mundo sem harmonia. E ele então diz assim: filha, é por causa do pecado. E daqui a pouco ele percebe, e ele vê aquela menininha, pequenininha, chorando e olhando para a televisão, dizendo assim: eu odeio o pecado, eu odeio o pecado, eu odeio o pecado. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não era para morrer. Não era para ser assim. Não era para ter essa dor. E então Jesus vem. E Ele vem. Mas para Ele tirar você do túmulo, Ele tem que entrar nesse túmulo. Para Ele te dar essa vida, Ele entregou a sua própria. Para dar uma boa nova para você, Ele precisou enfrentar a pior de todas as situações. Ele se compadece da gente, irmãos. E esse texto nos mostra isso com clareza. Não sinta-se só na sua dor, no seu sofrimento, nas suas angústias. Ele é soberano. E Ele está conosco. E preste atenção numa coisa. Às vezes, a morte vai chegar. Ela vai bater na nossa porta. Ela não vai pedir licença. E ela tem o potencial de arrasar as nossas vidas. Mas Jesus está dizendo assim para nós: nem a mais dura de todas as terríveis notícias da vida tem o poder de roubar a nossa esperança. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente voltou do passeio de Caldas Novas, ali com a terceira idade. E a minha última pregação, a minha última fala com os irmãos ali, eu estava falando para elas sobre o jardim do Getsêmani. Eu acho que a nossa vida aqui, de alguma forma ou de outra, ela é um pouco de uma antecipação. Todo mundo tem o seu Getsêmani. É o lugar da angústia. É o lugar onde a gente ora porque a gente sabe que tem dores. Mas a boa notícia de Jesus para nós é: a vida da gente não termina no jardim do Getsêmani. Ela termina no jardim de paz. E lhes enxugarei dos olhos todas as lágrimas. Sim. Sim. E quando cessar a nossa vida aqui, a nossa esperança não cessou. Ela tão somente será contemplada por aquele que é a ressurreição e a vida. E o veremos face a face. E saberemos o quanto Ele foi misericordioso para com a gente. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, olha para teus filhos, olha para mim, olha para todos quantos desesperam-se, olha para todos quantos fraquejam, olha para todos quantos se cansam, olha para todos quantos padecem, olha para todos quantos sofrem, olha para todos quantos choram. E agasalha os corações dos teus filhos. Porque o Senhor é a melhor notícia que a gente pode ter. Abençoa cada um de nós em nome de Jesus. Cuida de cada um de nós em nome de Jesus. Abençoa a cada um dos teus filhos aqui. Muito obrigado,
porque Tu és a ressurreição e a vida. E nem a morte, e nem a altura, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada, nada, absolutamente nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podem nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus e que nos alcançou pela Tua graça maravilhosa. Nós Te louvamos por isso e nós Te agradecemos pela boa notícia que já recebemos. Em nome de Jesus. Amém.